Fala turma, a gente falou para vocês aqui no vídeo anterior, esse aqui é o vídeo 2, portanto, sobre o mapa de opções. Agora a gente vai falar sobre o Market Gamma, que é outra aba aqui dentro da plataforma do Jumba, que eu avalio para montar as minhas operações, em que ponto eu posso montar, sei lá, bolsa horizontal, trava horizontal de linha, trava de alto ou baixo, enfim, signals, enfim. O Market Gamma é fundamental para isso. Ele mostra para a gente de uma forma muito simples e direta duas informações importantes. A primeira informação é qual é a postura do market maker, que normalmente é a contraparte, é o que a gente faz, diante do posicionamento do preço. Então, olha bem que conceito importante. Se o preço, e o preço está nessa linha azul aqui, estiver na região de market gamma positivo, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui um papel que está em market gamma negativo, aqui está em market gamma positivo, pronto, em Bradesco, tá? Mas eu vou falar sobre Vale, né, para completar minha análise sobre Vale. Então, market gamma mostra pra gente que o preço está na região do market gamma positivo. O que é que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que o movimento que o preço fizer, seja para cima ou seja para baixo, o market maker vai fazer a contraparte, ele vai contra esse movimento. Então, se o papel começa a subir, o market maker vai vender papel, portanto vai frear o movimento. Se o papel começar a cair, o market maker vai comprar papel de modo a frear o movimento. Então, nessa região, quando o preço está nessa região de gama positivo, o movimento do preço será normalmente um movimento mais lento, porque ele será freado, seja para alta ou para baixa, que não quer dizer que vai ser para cima ou para baixo, quer dizer apenas que o movimento será mais lento, porque o market maker atuará na contraponta disso aí, segurando o preço, independentemente se é para cima ou para baixo. Agora vamos voltar lá para a nossa visualização em Vale. Deixa eu botar aqui em Ambev, né, que eu vi que estava pronto. Ambev está em market gamma negativo, ou seja, o movimento que o preço fizer, o market maker vai empurrar a favor desse movimento. Então, se o papel começar a cair, o market maker vai vender papel, de modo que para redear a posição dele. Não vou entrar nesse mérito, senão o vídeo vai ficar infinitamente longo. Mas a ideia é que se o papel for cair, o market maker vende papel, então o movimento será acelerado. E se o papel subir, o market maker comprará papel, de modo que o movimento de alta será acelerado, tá? Então, olhar se está em região de gama positivo ou negativo faz toda a diferença para entender quão violento ou lento será o movimento, tá? Essa é a primeira informação. Segunda informação que a gente olha aqui. Existem 3 pontos importantes aqui para vocês avaliarem. O topo do market gamma, o flip, que é a região onde muda o gama positivo para o negativo, e o fundo do market gamma. Essa região, pessoal, normalmente coincide com pontos importantes de suportes e resistências dentro do gráfico, tá? Então, e ele dá pra gente essa informação aqui embaixo, ó. Market gamma negativo, market gamma positivo e o flip, tá? Perceba que o papel ficou brigando justamente na zona do flip ontem e fechou um pouquinho abaixo da zona do flip já no gamma negativo. Ou seja, os movimentos que Vale fará nos próximos dias tendem a ser movimentos mais fortes, nem tanto ainda porque está bem na briga aqui, né? Mas se ele começar a entrar nessa região de market gamma negativo, a gente começa a entender que os movimentos, sejam para cima ou para baixo, eles serão mais intensivos, tá? Mas, pela leitura do dia 2/8, dificilmente Vale perderá esses 55 e 58, que é o fundo do market gamma, esse ponto mais baixo aqui, beleza? Mas também dificilmente, já tem uma zona de briga aqui nessa região dos 59,45, que foi justamente onde ele parou. E para esse exercício, né, dificilmente vai ultrapassar também os 63 e 63. Então a gente consegue entender que um papel que está muito aqui em cima tende mais a cair do que a continuar subindo. Um papel que está muito aqui embaixo tende a subir muito mais do que a cair, tá? Por exemplo, então, o papel chegou muito próximo ao market gamma, fundo de market gamma. Cara, montar uma estrutura para alta é muito interessante, né? Talvez vender uma put, montar uma trava de alta, montando um signal, né? Porque teoricamente o preço vai dar uma retomada para cima. Da mesma forma que o papel aqui em cima pode ficar mais lateral ou uma queda, então uma THL, uma fence, enfim, um boost horizontal de alguma forma, mas dificilmente o papel vai continuar subindo, tá? Um dado interessante para finalizar esse vídeo é o seguinte, ó, se a gente olhar ontem, o market gamma hoje, né, o de hoje que eu estou gravando esse vídeo aqui dia 3, né, então os dados de ontem, sexta-feira,
o Market Gamma, ou seja, estava mais embaixo aqui, 55,88, em relação ao do dia anterior, que era 56,21. Ou seja, o ponto de fundo de Market Gamma, isso é dinâmico, né? Baseado na movimentação que vai sendo feita. Então, esse gráfico ele desceu um pouquinho, de modo que agora, veja, o flip, o Market Gamma positivo, o topo de Market Gamma e o fundo do Market Gamma, eles foram deslocados para o lado. Ou seja, de fato, o papel tem muita dificuldade, né? Vai ter muita dificuldade de subir olhando esses gráficos. Quer dizer que isso vai acontecer? Não, mas é um dado a mais para a gente avaliar, beleza? Então agora, ó, o papel estava em 60,25, já na região de market, estou olhando aqui o da quinta-feira, né? Já na região de Market Gamma negativo,